Olá, seja muito bem-vinda à Cria da Casa. Eu me chamo Maralice Freitas e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre propósito. Vou só dar um tempinho aqui para o Instagram e o Facebook avisar mais pessoas. Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre propósito. Eu vou conversar com você sobre a parte prática mesmo do propósito, o quanto isso impacta na vida da gente, o quanto isso impacta no nosso dia a dia, no nosso expediente ali, tá? Na hora do nosso trabalho. Bom, como eu disse, meu nome é Maralice Freitas. Esse aqui eu quero que seja um canal de comunicação com você, que é dona de ateliê, que trabalha com costura, que trabalha com artesanato. Esse aqui vai ser o nosso ponto de encontro para conversar sobre empreendedorismo, redes sociais, conversar um pouco sobre autoestima e para que você se sinta um pouco mais motivada de continuar ou de iniciar o seu trabalho com a costura ou com o artesanato, tá bom? Então vamos iniciar o assunto, propósito. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso e que você vive em função dessa descoberta, né? Porque dizem que sem propósito a gente não consegue ir muito longe, né? Bom, o quanto ele é importante na nossa vida, porque se você não tem um propósito, você acaba trabalhando de uma forma vazia. Eu vou abordar aqui o assunto de propósito como... Oi, Laís. Eu vou abordar esse assunto do propósito mais do lado profissional, tá? Do lado do nosso trabalho, que é onde impacta ali o nosso dia a dia mesmo, o nosso expediente. Então, quando a gente vive sem um propósito, a gente acaba ficando vazio, né? E parece que a gente não tem ali um grande motivo para levantar de manhã, fazer as nossas encomendas, fazer com que o dia aconteça. Mesmo que a gente tenha ali as nossas dívidas, os tais boletos, né, para pagar, mesmo que a gente tenha ali os compromissos, parece que falta alguma coisa. Então, esse é um impacto na vida da gente quando a gente não tem um propósito. Eu posso falar porque eu passei muito tempo com um propósito até um tanto quanto infantil, mas era isso que me motivava. Isso faz tempo, tá? Há anos atrás. O meu propósito era fazer com que minha mãe se sentisse orgulhosa de mim. Eu sei que é infantil, mas enfim, o meu propósito naquela época refletia a pessoa que eu era, né? E eu era um tanto quanto imatura e inexperiente. E eu tinha esse grande propósito, né? De fazer com que minha mãe se sentisse orgulhosa, e isso me motivava, fazia com que eu acordasse pela manhã cheia de gás, cheia de energia para fazer com que as coisas acontecessem. E só que a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando, e eu tenho que te confessar que o propósito, ele não é fixo, ele não é estático. O propósito, ele evolui, ele muda, ele tem fome. O nosso propósito, ele gosta de impactar cada vez mais pessoas. E isso aconteceu comigo também. E eu vi que durante um bom tempo... Oi, Lois! Durante um bom tempo, eu fiquei... O assunto hoje é sobre propósito, tá? Para as pessoas que estão entrando agora. Estou falando sobre propósito para donas de ateliê. E o quanto isso impacta no nosso dia a dia, o quanto isso impacta na nossa rotina, no nosso expediente, tá? Então, e o fato desse propósito, que meu propósito era, na época, fazer com que minha mãe se sentisse orgulhosa de mim, e esse propósito, ele expirou. Conforme eu fui amadurecendo, evoluindo, vivendo outras coisas, esse propósito se tornou pequeno. E eu acabei ficando bem vazia, sem motivação nenhuma para o meu dia a dia e
para fazer com que a minha rotina acontecesse. E nós, empreendedoras, nós sabemos que se a gente não se mexer, se a gente não fazer com que o dia aconteça, o dia não vai acontecer, né? Então, dando aí um bom dia para quem tá chegando agora. Eu tô aqui no Instagram e tô aqui no Facebook também. E falando com você sobre propósito, tá? Aí eu tô falando sobre o meu exemplo para que de alguma forma isso possa servir de referência para você. De repente você tá passando pela mesma situação e não tomou consciência disso, né? Do porquê esse vazio, o porquê essa falta de motivação. Pode ser a falta do propósito. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre essa segunda etapa, né? De como que eu consegui dar a volta por cima e criar aí um propósito grande o suficiente que me fizesse com que os meus olhos brilhassem novamente, fizessem com que eu tivesse energia, força para tocar o meu negócio. Porque eu tenho uma confecção, eu tenho um ateliê de bolsas e acessórios já há 15 anos. Então, nesse decorrer aí de 15 anos, deu para viver bastante coisa, muitas experiências. Eu errei bastante, acertei muitas coisas também. E é esse exemplo que eu quero passar para vocês, para que sirva aí de alguma forma de referência e de caminho para que vocês não cometam os mesmos erros que eu e para encurtar aí um caminho para o seu sucesso no seu ateliê. Vamos falar um pouco sobre o propósito para uma costureira, tá? Um exemplo, uma costureira de uniforme para o hospital. Ela pode se sentir simplesmente uma costureira, tá? Que faz ali os uniformes, ou se ela encontrar ali o propósito dela em cima desse trabalho, vai ser qual? Fazer com que a equipe médica se sinta confortável dentro de um uniforme, protegida das doenças e das infecções e que possa ali trabalhar com conforto e fazer as cirurgias e fazer ali os procedimentos, as operações com proteção e com segurança. Olha como o propósito dessa pessoa já mudou. Ela não é mais uma simples costureira. Ela é uma pessoa fundamental para a cura de outras pessoas, né? Então, esse pode ser um propósito para que ela siga ali o seu dia a dia, para que ela continue fazendo com que seu trabalho aconteça, né? E daí eu passo para um segundo exemplo, que é como eu consegui dar a volta por cima da minha falta de motivação e daquele vazio que eu estava sentindo por não ter um propósito. Eu já trabalhava com professoras, né? Com profissionais da educação, fazendo bolsas e acessórios para eles. Foi quando eu entendi a importância do meu trabalho para essa equipe, né? Porque através das minhas bolsas, essas professoras conseguiam se organizar e conseguiam transportar os materiais delas. E através de outros materiais que eu fazia, que são painéis didáticos, né? São materiais que auxiliam na educação. E através desses materiais, eu entendi a minha importância, porque eu fazia parte de uma rede, de uma cadeia, de um circuito que ajudava a alfabetizar crianças, ajudava a organizar o trabalho dessa professora, para otimizar ali a organização dela na sala de aula, e aquilo tornava a alfabetização dos alunos mais fácil, mais agradável, né?
E quando eu me vi no meio dessa cadeia, no meio dessa rede, que eu entendi a minha importância, isso foi motivador. Aí é que foi a grande virada de chave para que eu entendesse a minha importância. E, enfim, por mais que os médicos não conheçam a costureira que faz os uniformes deles, por mais que algumas das professoras não me conhecessem, porque muitas delas ganhavam o material de outras, enfim, muitas delas não me conheciam. E nem por isso o meu trabalho deixava de ser menos importante. Então, o fato de ter um pedacinho meu ali, ajudando com que a sociedade cresça e evolua e aumente e se torne ali uma sociedade melhor, o fato do meu material estar fazendo parte daquilo já fazia com que eu me sentisse mais importante, fazia com que eu me sentisse mais motivada. Então esse se tornou o meu grande propósito. E daí houve a mudança do meu trabalho começou a ser mais valorizado por mim, primeiramente, né? E essa valorização acabou atingindo outras pessoas também e que puderam perceber o valor agregado que tinha no meu produto, tá? Para você ver o quanto a mudança do nosso olhar impacta no nosso trabalho, que impacta na sociedade, tá? É uma reação em cadeia, realmente. Então, o meu recado hoje é para que você tenha esse olhar sobre o seu trabalho, olhar como que ele pode realmente impactar a sociedade, como que você pode fazer com que o seu trabalho seja seja importante para você, porque é importante para as outras pessoas. E eu vi num vídeo de um professor meu, que é o Renato Ferraz Martins. Depois, se você tiver curiosidade de ver essa ferramenta que eu vou falar agora, você pode ir lá no canal dele do YouTube, que tem a explicação perfeitinha, porque ele é maravilhoso para explicar. E a ferramenta chama Ikigai. Ikigai é um termo japonês que significa razão de viver. Com essas 5 perguntinhas dessa ferramenta, pode ajudar você a desenvolver ali, tornar consciente qual é o seu propósito de vida, qual é o seu propósito ali com o seu trabalho, tá? Eu vou ler aqui quais são as perguntinhas, mas se você tiver curiosidade de ir além nesse assunto, tá? Eu te convido a visitar o canal dele do YouTube, chama Renato Ferraz Martins, tá? Bom, a primeira pergunta: o que você ama fazer? Né? O que faz o seu coração vibrar quando você tá ali desenvolvendo aquele trabalho, né? O que você faz bem, o que você é bom em fazer. Então, você já respondeu a primeira pergunta, que é o que você ama fazer. E depois você vai ver o que é que você sabe fazer de melhor. E isso, segundo o professor Renato, não é só o que você acha que você é bom, que você é boa em fazer. É o que você recebe também de feedback de outras pessoas, que você vê outras pessoas falando sobre você, que você é bom naquilo, né? Então, dê ouvidos também às outras pessoas. O que você pode ser paga para fazer, né? Se a resposta dessas 3 perguntinhas for a mesma situação, você já achou o seu propósito, né? Na verdade são 4 perguntas, não são 5, são 4. A última pergunta, que é a quarta, é: o que é bom para o mundo, né? Então, o que você ama fazer, o que você é boa em fazer, o que você pode ser paga para fazer e o que é bom para o mundo. Para finalizar, eu vou falar aqui para você sobre
a minha fase atual. Porque assim como o meu propósito antigamente era deixar a minha mãe orgulhosa, depois esse propósito acabou perdendo sentido. Não que a minha mãe não seja importante para mim hoje, mas hoje eu quero coisas maiores, né? Depois o meu propósito passou a ser auxiliar na alfabetização de crianças e ajudar a sociedade a evoluir. Só que esse propósito também expirou. Esse propósito também deixou de fazer tanto sentido quanto ele fazia antes, né? E eu passei também por esse estudo, por essa reflexão, para tentar achar qual seria o meu propósito atual. E oi, Nara. Eu já tô quase finalizando, Nara, mas eu vou deixar gravado e depois você tem a oportunidade de assistir de novo, tá? De assistir do comecinho. E assim como meu propósito mudou da primeira vez, mudou da segunda também. E hoje eu entendi que o meu propósito é auxiliar mulheres que são donas de ateliê ou têm a pretensão de ser, auxiliá-las a não passar por tantas dificuldades quanto eu passei. Então, eu passei por muito. Eu passei até por depressão, por coisas assim, punks, coisas difíceis, sabe? E o meu objetivo acabou se tornando esse, é o meu propósito. A não, não deixar é muita pretensão, né? A auxiliar, a ajudar mulheres que lidam com a costura e com o artesanato, para que elas não precisem passar por todo esse caminho que eu passei. Então, se com uma palavra minha, com um exemplo meu, com alguma forma que eu possa ajudá-las a encurtar esse caminho, a fazer com que elas não precisem passar por tantas dificuldades, né? Eu tô falando a nível emocional, tô falando no empreendedorismo também, porque a gente que lida com costura e com artesanato, a gente tem habilidade com o nosso trabalho em si, né? Com a costura, com o artesanato, a gente sabe lidar com aquilo, a gente sabe o nosso ofício, mas a gente pasta bastante na parte do empreendedorismo, né? Então, o que eu puder ajudar nesse aspecto, fazer com que esse caminho se torne mais suave para vocês, eu já vou me sentir realizada. Então, tá vendo que o meu propósito era de infantil e foi amadurecendo? E hoje é isso que me move. E vou contar aqui uma particularidade. Eu estava muito insegura em fazer live, em fazer essas apresentações, mas o meu propósito é tão maior do que isso que eu acabei vencendo essa insegurança para estar aqui com você. E digo mais, eu vou voltar, pretendo voltar na próxima quinta-feira com outro tema para conversar com você, tá? É isso, gente. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que isso vai se tornar um assunto recorrente aqui pra gente, tá? Então, pode deixar a sua pergunta nos comentários, a gente volta a falar sobre isso, eu respondo todas as perguntas, tá? E agradeço muito pela sua atenção e no que você precisar de mim, pode contar aí com o meu conhecimento, com as minhas informações, para que eu possa ajudá-la a evoluir no que for preciso, tá? Muito obrigada e até mais. Eu mando notícias. Tchau, tchau.